vocês estão? Como vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Bro. Segue os bro. Segue os bro. Primeira coisa, entra aí no YouTube, você que já entrou, e se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa um joinha. Se puder, faz um comentáriozinho. Essa é a principal parte, porque aí você fica por dentro de tudo que tá rolando. Manda uma laranja nos comentários. E aí, manda uma laranjinha, fala que você viu a laranja. Hoje, quem nos patrocina, né? Queremos fazer uma... É tão bom que dá até pra comer a casca. Dá pra comer, a casca é doce. É uma laranja tão doce que a casca é doce. Laranjas Fava, comércio de laranjas em geral. Fava, laranja, eles estão... Eles comercializam laranjas assim, mas a fama deles é no varejão municipal do centro, de quarta-feira à tarde, no centro, no varejão municipal do centro, sábado de manhã. Eles também fazem a feira do Vila Sônia no sábado, na parte da tarde, na sexta-feira. Fazem o varejão municipal do bairro Água Branca na terça-feira e muitos outros lugares. A laranja Fava já é anos, décadas no mercado de laranjas e trazendo alegria para sua casa, para sua vida. Alegria. E a gente vai comer ao vivo porque é doce. O negócio é doce. Parece que eles colocam. Parece que eles colocam é docinho. Parece que eles colocam o mel dentro da laranja. Então, vai lá no varejão, não vai em outra. Fava. Só isso que eu falo pra você. Eu vou fazer um tutorial hoje aqui ao vivo. Fava. Como que e eu quero mandar um abraço descasca a laranja. Meu primo Leandro Fava. Esse homem é fera. Gente, é isso aí. Também nos patrocina hoje a CNB Imóveis. Quero de novo rasgar elogios ao Leonardo Vendramini. Entra no Instagram dele, é Leonardo Vendramini. Ele é o representante de vendas lá da CNB Imóveis. O cara é fera, o cara dá aula de compra de imóvel, de venda. De repente você quer comprar, vender, fala com o Leonardo Vendramini. A CNB Imóveis fica lá na rua Moraes Barros. Então, se você quiser, a gente vai deixar o número aqui do Léo para você entrar em contato. Quero comprar meu AP, fica à vontade. E a Autoelétrica do Leandro, que fica lá no bairro São Luís, na região do Vila Sônia, na rua Dino Bueno, número 1105. É fera, gente. É fera. Preciso arrumar meu carro, a parte elétrica. Ele é um dos melhores da cidade. Então, esses 3 patrocinadores fazem o Ibro acontecer. Deixa eu falar de 2 aqui. Fala então, tem que falar já. Cara, eu queria... Nossa, tá voando laranja aqui. Eu queria falar também do Sala Luz, cara. Sala Luz, né? Vamos falar da nossa sala aqui. A Sala Luz, o nosso estúdio onde acontece a magia. Onde acontece o podcast. Aqui a Sala Luz fica aqui na José Bonifácio, na Praça 799. E aqui nós temos, eu e minha sócia, que fazemos fotos corporativas, de casal, de recém-nascido. Segue lá a gente, segue a Thalita Souza Fotos e André Chiraga. E ali você conhece um pouquinho melhor do trabalho. E Sala Luz também. Sala Luz, quer fazer estúdio, clipe, alugar, né, Chira? Quer alugar, a gente aluga aqui para fazer sessão de fotos, para fazer propaganda. Fazemos de tudo. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, fixado, todos esses patrocinadores, se você quiser entrar em contato, você entra, você pisca ele no WhatsApp, vai ser fera. Não vamos esquecer, tá, gente, de fazer isso, tá? Então vai ser maravilhoso. O Shira é um fotógrafo sensacional. Desde os meus 18 anos ele grava videoclipe meu. E eu sou feio, eu fico bonito nas fotos que ele tira. Então assim... Photoshop 100%. 100% Photoshop, vai ficar fera. Então vamos, sem mais delongas, nosso convidadíssimo, o lindo, o bonito, o menino de Deus também, né? O lindo leite. O lindo leite, muito bom. Aqui já tá dando pra fazer uma vitamina leite com laranja, né? Gabriel Leite, nosso grande amigo. Mano, seja bem-vindo. Bem-vindo, né? Gabriel. Você é fera, mano, e você é uma referência pra nós e vamos lá. Você tá bem? Como que tá? Tô bem, graças a Deus. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada, não sei que horas você tá ouvindo isso. Mas boa laranja pra vocês também. Já peguei a minha laranja aqui, mas primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, o Rebro Podcasts, o podcast dos brothers. E muito obrigado mesmo. Eu tô bem, graças a Deus. Tô bem. Tá, vamos lá, sem mais delongas. Gá, primeira pergunta que nós fazemos aqui. Como você conheceu Jesus? Como foi seu encontro com Deus? A gente sabe que a gente já tem uma amizade, né? Você praticamente nasceu um lar cristão, né? Mas tem um dia que a gente se encontra com Jesus. A gente quer saber da sua história, quem é você, quantos anos você tem, mas primeiro, assim, como que é a sua vida, assim? Quando você conheceu Cristo? A Cristo, né? Beleza. Bom, eu nasci naquele famoso berço evangélico, então eu tenho 22 anos, então são 22 anos de igreja, 22 anos que eu tô na quadrangular do Novo Horizonte,
Aliás, deixar um abraço para meus pastores, pastor Eunice, pastor Wellington. E Feras. são bênçãos de Deus, tem sido bênção na minha casa e na nossa igreja também. Então, eu cresci no lar cristão, minha família já minha família já é cristã, já, dos dois lados, tanto Todo mundo da quadrangular também ou não? Não todos. A minha mãe, ela veio da Assembleia, meus avós, por parte de mãe, são da Assembleia de Deus, Belém. Belém, hein? Isso. E quando minha mãe ela conheceu meu pai, quando eles se casaram, daí a minha mãe ela passou a frequentar a quadrangular também do Novo Horizonte. E meu pai começou na quadrangular do Novo Horizonte por influência do meu tio Adelmo, que hoje ele é pastor auxiliar lá desde então. Então eu passei minha vida toda ali na quadrangular do Novo Horizonte, passando pelo pastor Claudemir, depois uma boa parte da minha infância foi com o pastor Tiago. Pastor Tiago Amaral, benção. Tiago Amaral, uma Traz benção. ele aqui. Traga ele. Thiago Amaral é o que era comentarista. Você ia falar que ele é gordinho. Eu vi você fazendo assim. É gordinho mesmo, tem que fazer. O que é comentarista? Era Ele comentarista de futebol? esporte, isso. Jogava bola com ele. Jogar bola com ele? Ele é bom de bola? Não podemos mentir, né? Não. Beijo, pastor Thiago. Continue a nadar. Não, eu comecei a lembrar dos tempos de jogar bola com o pastor Thiago. Era tenso. Mano, quando eu era moleque, eu lembro até hoje, eu tinha uns 13 anos, eu fui jogar bola com ele, mano. Eu dei um corte nele, ele não vai lembrar disso, né? Porque quem bate nunca esquece. Mas eu dei um corte nele e ele me quebrou, mano. Sim, mas foi bonito assim o drible que eu dei nele. Com 13 anos. Assim, Já tomei muito xingo dele, cara. Já tomou Xingo gospel, tá? Sim, A gente brinca porque teve uma vez no acampamento que ele... Eu não sei se foi ele realmente que quebrou, mas a gente brincava que ele tinha quebrado o braço do amigo meu no acampamento, Mateuzinho. Mas Mateuzinho se quebrava à toa também. Toda hora parecia Mas é quebrado. isso aí, um beijo, pastor Thiago. E vamos voltar Abraço, pro meu Gabriel. amigo. Quando você vir aqui, nós vai pegar no seu pé. Beleza? Gabriel, Bom, continuando. onde você estava? Eu estava aqui, minha família toda cristã, então eu cheguei, desde sempre eu frequento a quadrangular do Novo Horizonte. Então tudo que envolve igreja, para mim o que é a igreja, o Novo Horizonte é a minha casa, é a minha família ali. E a respeito de como eu tive um encontro com Jesus, quando você cresce na igreja, você desde pequeno é ensinado, conhece as histórias da Bíblia, você conhece Jesus ali, mas eu tive realmente um encontro com Jesus, foi num acampamento, acho que a maioria das pessoas é num acampamento, de juniores e foi em Cordeirópolis. Cordeirópolis. Eu também, mano. Top. Em Cordeirópolis ou no Em acampamento? outro lugar, acampamento de juniores. Ah, tá. Mas eu tinha uns 12, 13 anos. Por aí. Entre 11 e 13 anos, não vou lembrar a data correta. E foi no acampamento que eu realmente senti a presença de Deus ali. E pela primeira vez eu entendi, falei, cara, Deus é real. E tudo aquilo que eu cresci ouvindo, que eu cresci estudando as histórias, aquele Deus, ele é real. Porque daí foi quando eu realmente senti. E eu falei assim, E a partir disso, teve vários outros momentos que Deus ele foi me moldando, né? Depois disso minha vida mudou. Depois disso minha vida deu um start, deu uma acelerada, meu relacionamento com Deus. Daí foi quando eu mergulhei de cabeça na Bíblia, nos louvores, que isso sempre me chamou mais atenção. Foi quando eu realmente tive a sede de querer buscar cada vez mais. Isso foi transformador. Mas desde então tive vários encontros com Deus, experiências que a cada vez Deus vem me ensinando coisas e apresentando ferramentas que são pro momento. Então, recentemente tive mais que foi no último acampamento, mas a gente fala isso um pouco mais pra frente. Legal. Gá, você tem quantos anos? Tenho 22. 22. Fiz quarta-feira. Quarta-feira. Parabéns. Obrigado. Quero te dar de presente aqui. Olha, mais uma laranja. Parabéns. Amor, essa outra aqui é sua, tá Falando bom? assim, e você está se formando em agronomia? Isso, estou me formando em engenharia agronômica pela Exalc. Você estuda na Exalc, na Isso, USP? na USP. Exalc. Isso. Como que foi esse processo aí de passar no vestibular e tal? Porque você é novo, você tá formando esse ano? Não. Quando você vai se formar? Teoricamente, para me formar ano que vem, mas por conta da pandemia eu vou provavelmente mais um ano e Você vai meio, prolongar por aí. um pouquinho mais, legal. E assim, mas você é novo, mano.
Quando você entrou na universidade, na USP? Eu tinha 12 anos. O super dotado da mente. O cara foi lá fazer o piquenique. Fui lá. Com 12 anos, tô 10 anos na universidade. Não é tão super dotado assim. Não, eu tinha 18 já. Eu tinha feito 18 e eu entrei em 2020. Mas o processo foi bem coisa de Deus, assim. Porque era um momento que eu não estava... eu sabia que eu queria fazer faculdade. Eu fui para a ETEC no ensino médio, porque eu sabia que o ensino lá era um pouco melhor no ensino médio para eu conseguir buscar a faculdade depois, a universidade. Então, foi moldado para isso. Só que chegou no terceiro ano da ETEC, ficou corrido, porque eu fazia o ensino médio, curso técnico e depois eu trabalhava. Então, eu não tinha o tempo de... Era a ETEC da Paulista ou do Industrial? Paulista. Paulista, top. Paulista. Então, eu não tinha o tempo de fazer o cursinho que meus amigos estavam fazendo. Então, eu orava a Deus, falei, Deus, eu sei que eu quero fazer faculdade, então acho que eu vou terminar esse ano aqui o ensino médio e depois eu faço o cursinho e depois eu entro na faculdade. Só que teve a oportunidade de um projeto que chama Vem Pra USP, que é um projeto que eles aplicam uma prova na escola e o melhor colocado ganha umas premiações, inclusive a isenção do vestibular, que na época era R$182. Então não era qualquer coisa, Barato, era bastante, era um presentão. E mesmo assim eu falei, vou me inscrever para fazer. E mesmo sabendo que meus amigos, eles estavam empenhados no cursinho, que às vezes eles se empenhavam mais no cursinho do que no próprio ensino médio. Porque chegava a fazer cursinho de noite, chegava de manhã e estava acabado. Então eles que dormia na mesa, então estava mais focado no cursinho, por conta da faculdade, do que até mesmo no ensino médio. E eu só no ensino médio ali e trabalhando. Então, daí eu fiz essa prova, fiz a primeira fase, passei. Daí a segunda fase é a presencial lá na escola, eles aplicam. E na hora que eu sentei na prova, sabe quando você vai desacreditado? Falei, vou me inscrever, não sei nem porque eu me inscrevi. Por quê? Por essa pressão mesmo, de ver a galera correndo atrás, se comparar com os caras que, se comparar com eles. Ao seu ver, estavam mais preparados que você. Exato. Daí eu falei, vamos lá. Na hora que eu sentei na cadeira, daí eu fiz uma oração sincera a Deus. Falei, Deus, eu não importo se eu vou ser o último a entregar essa prova, não sei. Eu vou dar o meu melhor. E eu fiz a prova. Só que Deus é tão bom, cara, que os assuntos que caíram eram os assuntos que eu estava estudando nos 2 últimos semestres do ensino médio. Então estava fresco. Então estava tudo fresco, coisa que eu estava estudando. Então era o meu foco ali. E eu fiz a prova. Falei, caraca, estava estudando isso semana passada, então estava tudo muito fresco ali. E eu fiz a prova, fui o último a entregar. Faltava acho que uns 2 minutos para acabar o tempo. Eu entreguei, fui o último, fiz tranquilo, fiz o meu tempo. E daí depois de um tempo até esqueci. Daí saiu o resultado. Daí a galera que estava eufórica, eles abriram na sala, viraram para mim, eu estava na outra sala comendo meu salgado. Daí o pessoal, você viu que você passou no negócio do Vem Pra USP? Falei assim, não. Abre a lista aí, não é o seu nome? Daí eu peguei, na hora que eu abri a lista, daí na hora que eu estava saindo da sala para contar para a galera, para meus amigos, a coordenadora veio. Falou assim, Gabriel, você viu que você passou? Você foi o ganhador do Vem Pra USP. Era um só ganhador? Era um só. Eu falei assim, e agora, como que é? Eu e mais quem? Ela, não, foi só você. É só um da escola e você teve o melhor desempenho da escola. Olha que da hora. Falei, não é possível, não, é sério. Não, na hora eu nem cresci. Eu falei assim, Deus, né? Porque você vê o cenário e eu vi a tristeza da galera, porque, estou fazendo cursinho, tudo. Você via a galera Eu vi, porque a galera tava focada naquilo. Investiu uma grana. Investiu, tava fazendo cursinho, a galera tava empolgada com aquilo. Falei, Deus, obrigado, porque... Aí eu tive a motivação de continuar estudando, porque falei, não, vou ganhar isenção. Agora eu vou estudar com o que eu tenho, vou passar na faculdade. E daí eu fiz o vestibular no final do ano, não paguei nada, e eu passei, sem fazer cursinho. Daí eu entrei direto, do ensino médio. Isso é muito da hora, né, mano? Muito legal, mas tem um perigo também. Porque quando eu entrei na universidade, eu senti que a galera que fez cursinho, então eles já estavam com muitas coisas frescas na cabeça, que é da onde a faculdade inicia. Então eu tive que correr atrás de muita coisa. E a pandemia ajudou nisso. Enquanto meus amigos estavam dando na faculdade, davam 1 passo, 2 passos, eu tinha que dar 4, 6, correr para estudar as coisas. Até porque eles também eram mais velhos? E sim, mais velhos.
E Tava mais tempo estudando? mais tempo estudando, maturidade. A galera fala que não tem muito disso, mas tem sim. Pelo menos eu acho que influencia. E foi isso meu processo. Então, desde o momento de me inscrever até passar na universidade, foi mão de Deus aí. Você como discípulo de Jesus, mano, lá na faculdade lá, você tá há 3 anos lá já? Não, eu tô há 4 anos já na 4 faculdade. anos lá. agronomia. Presencialmente são 2, né? A pandemia, né, teve... Deu esse distanciamento. Como tem sido, assim, pra você, mano, influenciar? Tem alguma coisa que você vê que você tem visto lá na USP, na Exalc, que você vê, tipo, isso é totalmente espírito do anticristo, é anticristão e tal. E quais são os desafios, mano? Assim, porque você é a média de cada 10 filhos de cristãos ou que se denominam cristãos que entram na universidade, mantém a sua fé genuína em Cristo durante o curso, mas 9 se desviam totalmente. Sim. Ou de alguma forma se omitem, né? Enfim. Cara, a gente tem esse confronto em qualquer lugar que a gente que vai, como cristão. Mas a universidade é ainda mais forte porque é o momento onde a galera tá saindo da adolescência, tá indo pra juventude, assim. Não, então tem muita aquela questão de opinião, a opinião sendo formada e aquela questão de aceitação. Então é muito fácil você ver, muito fácil você ver as pessoas que se desviam, elas trocando os princípios por questão de não conhecer a sua própria identidade e muito pesado pela questão da aceitação. Se eu não fizer isso, eu não vou ser aceitado. Se eu fizer isso, eu vou ser cancelado. Então, isso é muito forte. Eu ainda agradeço porque eu vejo que o pessoal fala o USP é meio tenso, né? Mas quando eu olho para a Exalc, eu ainda enxergo a Exalc bastante conservadora. Minha esposa fala isso também, que é uma universidade conservadora. Dentre todas as outras universidades públicas, eu ainda acho que a Exalc é mais conservadora. Eu tenho referência disso porque a Nicole, a minha namorada, ela faz Unicamp, ela faz a FOP. E ela fala que já não é tão conservadora assim. Ela faz odonto lá e ela fala que já não é tão conservadora. E então eu falo, caraca, realmente a Exalc ela é um pouco mais conservadora. Eu acho que muito questão também por ser agro e muitas das pessoas que vêm dessa linha são um pouco mais conservadoras. Sim. E assim, mas qual que são... porque ser conservador não quer dizer que é cristão. Né? Não. Eu falo assim, é um pouco tão explícito, mas a gente consegue ver diariamente. Fala, cara, isso aqui não tá certo. Porque assim, tem balada, tem festa, tem uns caras que, né? Isso é um pouco tenso porque eu tenho isso diariamente, às vezes, quando eu tô conversando com a galera, e eles começam a falar perto de mim, às vezes, por exemplo, tem um grupo que eu trabalho, e a galera começa a falar, não, tem a festa, foi assim, e eu falo, cara, nunca vi isso na minha vida. Como assim, aconteceu isso e tá tudo certo? Você saiu com 10 minas? É tipo isso. Só que nesse mesmo cenário é onde eu tenho a oportunidade, o pessoal fala, você não vai? Não vou, por quê? Não é minha vibe, não curto isso, para mim acho que não vai agregar nada. Não, mas por que ser assim? Daí é onde eu começo a explicar algumas coisas. E o engraçado é que quando você mantém a sua identidade, quando você mantém os seus princípios, quando você não se deixa levar pelo que está acontecendo ao seu redor, quando existe algum conflito nesse ambiente, a primeira pessoa que eles vêm buscar recorrer é a você. O cristão genuíno. Isso. Então, todo momento, eu sempre oro a Deus, todos os dias de manhã, e eu peço, Espírito Santo, me dê a visão do que eu posso fazer hoje, do que a gente pode fazer hoje. Porque você tem que estar esperto, porque não é chegar o dia que o Espírito Santo vai falar para você assim, ó, hoje vai acontecer tal coisa, e você vai falar tal coisa. Não, as oportunidades surgem assim, ó, no salário de dedos. Antes de começar a reunião, o pessoal chega antes na sala, reclamando de alguma coisa, do Espírito Santo vai falar, é o momento. Daí você começa a conversar com a pessoa, e você começa a fazer a leitura da pessoa, que você tem um convívio diário com ela, e você faz a leitura, e chega um momento que o Espírito Santo fala, você tem todos os recursos, você sabe o que está acontecendo, você sabe como que a pessoa é, e agora é o momento de você falar.
e você começa a falar. Já que cheguei a falar de coisas que eu nem imaginava que eu sabia. E eu acredito que é por pura guia do Espírito Santo. Falar sobre relacionamento. É uma das coisas que eu mais falo. Das pessoas dos meus amigos que eu já ajudei, que eu consegui conversar e colocar Jesus nisso, foi por questões de decepções amorosas. E os caras vêm resenhar com você já tem a palavra ali. Vem. E eu falo, cara, você sabe que está acontecendo isso, isso, isso. O que você quer para sua vida? Não é isso que eu quero para minha vida. Então, cara, você tem que primeiro entender quem você é. Você tem que entender quem você é, você tem que ser pulso firme com a sua identidade, buscar saber quem você é e saber o que você quer. E correr atrás disso e não trocar por nada. Você não pode deixar a sua carência ser maior do que os seus princípios, maior que a sua identidade. Você tem que entender o que você quer. E esses caras que você fala, tipo, são cristãos ou não são? Não são cristãos. E como que você consegue pregar o evangelho? Porque assim, você dá bons conselhos para eles recorrem a você. Mas como você comunica a mensagem do evangelho em si pros caras? A cruz. Porque, tipo assim, ó, beleza. Não faça isso, faça aquilo, tal. Isso são conselhos. Tá tudo bem. E é bênção. É bênção. Pô, é com o Gabriel que eu vou falar, porque o Gabriel tem algo que os outros não têm aqui. E eu não tenho. Mas como você comunica, isso que o Chirac falou, da mensagem mesmo do evangelho. Ó, você é um pecador depravado, sem vergonha. Jesus te salvou em Cristo, te perdoa, apaga a sua dívida. Você deve para Deus isso. Você é inimigo de Deus, mas agora Ele te reconcilia e te torna amigo. Enfim, a mensagem do evangelho. Nua e crua. Assim, como você comunica? Porque tem um momento que você tem que comunicar. Porque, né, você já teve uma experiência de tipo, ter que falar do evangelho mesmo pros caras. Porque assim, bons conselhos, até pessoas que não são cristãs não. Certo. Você concorda comigo? Sim, concordo. Eu queria saber de você assim, esse lance de comunicar a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, é isso. Comenta com a gente aí. Isso é engraçado porque a galera, eles são bastante curiosos. Então, quando acontece esse momento da gente conversar sobre esses assuntos e eu ter esse tempo de eu conseguir dar algumas dicas, depois quando eles recolhem, ele vem me questionar. E é quando eu falo, eu penso dessa forma porque eu tenho um Deus e eu creio que Jesus, Ele morreu por mim, Ele me salvou. E o que eu estou transmitindo para você é porque Ele falou que eu sou um discípulo dele e eu preciso abençoar a vida de pessoas. Top. E eu preciso abençoar a sua vida. Então, o que eu estou falando para você, eu estou apresentando o meu Jesus através de como eu vivo, através de mim. Pode crer. Então, teve vezes de acontecer alguma coisa, por exemplo, teve um caso engraçado com a minha orientadora, porque eu cheguei na faculdade e a pastora, ela estava conversando com a pastora Eunice, e eu perguntei, como que você sabe quando uma pessoa precisa de oração para uma cura? Ela falou assim, eu sinto uma dor que não é minha. O Espírito Santo toca em mim, uma dor que não é minha. E eu cheguei na faculdade e deu uma dor de cabeça assim, até aqui atrás. E eu nunca tinha acontecido aquilo. Daí nisso, encontrei com a minha orientadora e a gente ia fazer o trabalho no campo e ela pegou e falou assim para mim, nossa, tô com uma dor de cabeça. Daí eu peguei e falei assim, e eu tava jejuando naquela semana. E ela falou assim, eu parei para ela, falei, é uma dor que vem aqui e vem até aqui atrás? Ela, E eu falei assim, como você sabe? Não, porque eu senti a sua dor. Como assim você Deus sentiu? me disse. Como assim você sentiu essa dor? Daí eu falei pra ela, assim, eu senti essa dor e eu sabia que essa dor não era minha e eu sabia que eu tinha que orar por alguém com essa dor. Ela falou assim, mas como isso? Eu falei assim, o Espírito Santo me falou. Mas como que é isso do Espírito Santo? Daí eu expliquei a respeito do jejum, Da hora, mano. oração. Gostei. E eu falei, e eu preciso orar por você. Daí ela pegou e falou assim pra mim, você vai orar por mim? Eu falei assim, já orei. Já orei. E aí? E daí ela falou assim, amém. Daí a gente foi pro campo, daí como foi pro campo lá fazer as coisas, daí eu perguntei, e essa dor de cabeça? Ela, passou. E daí chegou um outro momento, dias depois, a mesma pessoa, ela chegou na sala onde eu fico, no laboratório, tô cutucando todas as laranjas aqui. É sua? Fica à vontade. E ela Estragar é sua, mano. Ela chegou no laboratório, abriu a porta da sala e falou assim, Gabriel, tem muita coisa para fazer, eu tô angustiado, não sei o que eu faço, eu preciso que você ore por mim. Da hora. E na hora que ela ia fechando a porta, eu falei assim, onde você vai? Não, vem cá, eu vou orar por você. Massa. Eu peguei e orei por ela na hora. Pô, que legal. E é engraçado porque, como ela é a minha orientadora, então muitas coisas que eu faço na minha pesquisa, ela tá junto comigo. E ela é mais velha já, ela já é pós-doc.
E daí ela até sabe, às vezes a gente tá na fazenda e tem muita fruta, né? E a gente pode pegar. Ela fala, nossa, pega um morango aí. Eu falo, não quero. Ela, você tá de jejum, né? Eu falo, eu tô de jejum. Já vai pegando a manha. Né? Ela já sabe. Então, assim, querendo ou não, quando acontece algumas coisas, eles vêm me perguntar e daí eu enxergo esses momentos de fala do Evangelho. Pregar mesmo Pra a pregar o mensagem. Evangelho. Porque assim, é importante a gente ter muito claro na cabeça qual que é a mensagem do Evangelho. Exato. Tem até um livro que a gente está estudando lá na nossa igreja, chama Vida Centrada no Evangelho. E eu lendo esse livro, mano, eu percebi que tem muita coisa que a minha vida não é centrada no Evangelho. E falei, meu Deus, eu preciso comunicar essa mensagem, porque essa mensagem é o poder de Deus para salvação, né? E por que eu comentei sobre isso? Porque às vezes a pessoa fica presa no primeiro ponto, que é o que você... Porque o cristão, a obrigação dele é ser um discípulo de Jesus, ter caráter, e ser um bom exemplo no serviço, ser um bom exemplo na escola, ser um bom exemplo onde ele for. Isso é tipo assim, é o basicão. Você tem que ser. Agora, a Bíblia diz muito claramente que a fé vem pelo ouvir. Não adianta, pregue, se possível, use palavras. Não é tão bem assim. Tipo, é mais ou menos. Quer dizer, Paulo falou assim, a fé vem pelo ouvir. Então, não é só se preciso use palavras, vai precisar pregar, cara. Você tem que estar preparado, porque é aquilo que eu falei pra você. Se você tem uma vida com Deus e você tem a sua forma de viver, a sua identidade, uma hora ou outra, alguém vai te questionar o porquê. Exatamente. Mano. E você tem que usar as palavras. E assim, as pessoas vão procurar você para perguntar o porquê, e às vezes a gente vai ter que ser intencional. Com certeza. De ir lá e pegar a mensagem. Porque, por exemplo, essa cura. Por que Jesus curava pessoas? Porque ele queria demonstrar com isso amor, mas ele queria abrir uma porta para poder falar. Abrir uma porta para o Evangelho. Para o Evangelho. O maior milagre não é levante e anda, o maior milagre é os seus pecados estão perdoados. Né? Marcos capítulo 2 que ele fala isso do paralítico lá. E o que assustou mais foi os seus pecados. A mensagem do Evangelho é, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Deus te perdoa e te traz de volta. E assim, aí ele fala, o que é mais fácil? Perdoar? Tipo, pra Deus é mais difícil. Não que é mais difícil, né? Não tem nada pra Deus não que tem seja nada difícil. Mas assim, não sei se vocês estão entendendo. Pra Deus foi muito mais difícil perdoar o pecado do ser humano do que curar alguém. Exato. Ele é o Criador. Ele é tudo, sim, mas o perdoar pecado teve que sacrificar o filho dele, mano. Exato. Então, assim, quando eu falo isso, porque a gente tem que ter uma profundidade do que é o Evangelho. De falar, né, a mensagem do Evangelho. Exato. Criação, queda, o homem está caído, longe, inimigo de Deus, redenção em Cristo e consumação quando ele voltar. Isso tem que estar na nossa cabeça. E sabe o que tem sido interessante? Eu vejo isso. Eu não sou tão hardcore no sentido de chegar e confrontar. Eu vou muito mais na maciota esperando o momento certo e ver a bola pingando. Mas eu vejo que eu tenho muito mais liberdade, e aí sim eu sou mais incisivo nisso. Sim. Quando eu sei que a pessoa ela é cristã e ela não está tendo atitude. Da hora, mano. Aí eu confronto. Porque eu não quero perder esse cara. Eu sei que ele recebe ali, todo momento que ele tá rodeado de pessoas tentando tirar ele do centro. Então, às vezes, eu preciso ser incisivo. Sim. Falar, não, cara, você é cristão, você sabe disso. E 40% da população brasileira é evangélica, nominalmente falando. Então, assim, 40%, imagina que cada 10, a sala, 4. E que você acha que os 4 são de Deus? Tem base, né? Tem base Nem cristã. todos. Não, mas se eu fizer um levantamento ali, a maioria das pessoas vão levantar a mão falando assim, que quem acredita em Deus, quem é cristão, vão levantar a mão. Só que é diferente você viver. Nascer de novo, né, Nascer mano? de novo. Porque nitidamente você vê que a população ali acredita em Deus, que a população ali, eles se dizem cristão, mas por uma questão de família. Tradição. Tradição. Cultura, né? Exato, por pura tradição. Mas nos grupos que existem dentro da faculdade, aí é onde, por exemplo, a ABU, Legal. entendeu? Como que é o trabalho de evangelização na faculdade da ABU? Você entrou no assunto da ABU. Como que tem sido? Ah, tá. A ABU é uma sigla que Isso, significa... que é o ABU? A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. É como se fosse uma célula, é um grupo de estudos, na verdade, falando assim para o pessoal. Não é uma célula. É um grupo de estudo e protestante. E a gente tem, toda semana, a gente tem os estudos bíblicos. E eu faço, desde que voltou presencial, eu faço parte da ABU.
E eu vou nessas reuniões de segunda-feira lá que a gente tem no Da Coreto. hora, mano. E ela é livre. Então, quem quiser ir, pode ir. Não importa se a pessoa ela é E católica. a galera vai, mano? Vai. E graças a Deus agora tá aumentando. E nesse momento, na ABU, o que tem me chamado a atenção é que a gente vai para estudar a Bíblia. Então, a todo momento eu tento puxar o assunto para a importância da gente entender o que Deus quer passar para a gente através da Bíblia, o que Deus deixou para nós, e trazer para o lado cristão, entendendo, encorajando essas pessoas que estão indo lá para estudar a Bíblia, encorajando eles que nós estamos num campo de batalha e o nosso campo missionário é o campus da Exalc. Da hora. E isso tem surtido efeito. Por quê? Porque a galera às vezes está cansada, está preocupada com as correrias da semana, estresse e até mesmo às vezes opressão. E a galera vai lá e é a vitamina que a galera precisa. Não, eu tô aqui por um propósito maior. Eu tô aqui não porque eu vou me formar em engenheiro agrônomo, mas eu tô aqui porque Deus precisa de um engenheiro agrônomo cristão no mundo, e Deus precisa de um universitário para fazer diferença aqui na universidade. Que dê bom testemunho, né? Que dê bom testemunho. Eu sempre falo que testemunho é um negócio que se torna o perfume de Cristo em nossas vidas. Quando você prega sem abrir a boca. As suas atitudes, as suas escolhas, por onde você vai, onde você não vai, as pessoas estão olhando pra gente aquilo que a gente está fazendo, né? Falar, o Gabriel foi o único cara que não participou da festa, né? O cara fala, nossa, que cara tonto, né? Eles vão falar isso. Mas daqui a pouco todo mundo mal, falando, nossa, o Gabriel tá sempre de boa, tá sempre tranquilo, manso. Eu gosto de ficar perto. As coisas não abalam ele, parece. Tá tudo ansioso, chateado. Quando eu trabalhava em empresa, era sempre assim, cara. Eu não chegava pra pessoa para falar de Cristo. Eu esperava eles virem pedir oração para mim. Quando eles vinham para pedir oração, porque eles sabem, porque assim, eles iam na minha mesa, eu tinha a liberdade de ouvir música, e era o dia inteiro indo. E isso quando eu não colocava uma pregação lá, o meu patrão ficava meio assim, mas ele deixava. Eles têm um receio de falar, não, tira aí, né? E eu ficava. Daí quando acontecia as desgraças na vida das pessoas, por causa de uma música que você ouve, eles diziam, viu, ora por mim, pede oração lá. Preciso trabalhar no sábado à noite. Falar, não, nossa, cara, não dá, eu tenho um compromisso na igreja. Então você vai dando um bom testemunho. A partir do momento que esse perfume vai se exalando, as pessoas chegam até você. Aí que é a hora. Porque ele já vem quebrantado. Né? Então é muito disso. E na faculdade, imagino que é mais forte ainda, né? Se eu tivesse... Eu não fiz faculdade, mas na escola, se eu fosse convertido, eu acredito que eu seria assim. Porque eu sou um cara que não sou muito intruso, assim, sabe? Chega no meio, assim, você vai pro inferno. E tem um pouco a ver com os 5 ministérios também, né? Porque tem o cara que você fala assim, mano, esse cara claramente tem um dom ministerial de evangelista. O cara é predisposto, ele fala de Jesus pros cachorros da rua, por exemplo, né? Ele prega pras árvores. Mas é ordem para todo mundo pregar o evangelho. Sim. Então assim, ó, talvez não vou ter aquela aptidão natural que o cara tem. Mas eu tenho que pregar o evangelho, de alguma maneira, eu tenho que pregar o evangelho. Igual o cara é pastor, a Bíblia fala que nós temos que cuidar e consolar e exortar uns aos outros. Talvez eu não vou ter aquela manha que um cara que tem um dom ministerial, pastor, que isso todos os irmãos da igreja têm, tá? Não é o que tem título de pastor na igreja. Nossa, o cara tem um conselho, parece que, nossa, aquele cara é tão sábio, que ele sabe acolher. É assertivo, ele né, se nos preocupa conselhos. com os irmãos, ele tem uma palavra de governo, sabe? E nossa, e até entra um pouco da palavra de sabedoria, né? Então, dos dons espirituais aí. Mas é para todo mundo cuidar, é para todo mundo aconselhar uns outros na palavra. Sim. Mas tem uns que tem mais aptidão que outros. Sim. Então, assim, às vezes pode ser isso também, né, mano? E às vezes o Espírito Santo pode falar pra você, vá lá e pregue pro cara. Vale. Né? Isso acontece. Até o cara mais tímido, Deus fala, vá lá e pregue. Assim, eu sou meio cara de pau, mas eu acredito que eu seja um pouco meio evangelista, assim, sei lá. É que o testemunho faz parte da pregação, né? Sim. Mas nem todo mundo é, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase, eu guardei, a frase dizia assim, era um pregador, agora não lembro quem falava, ela falou, seu testemunho grita tão alto que eu não escuto o que você fala. Você fala uma coisa e vive outra.
Seu testemunho, ele grita tão alto Exatamente. que eu não ouço o que você fala. É que assim, o outro oposto é ruim também, né? Tipo, eu sou do um testemunho, isso eu já tô pregando. Não tá pregando. Não é só o testemunho. Mas é claro que se o cara não dá um testemunho, é melhor que ele não pregue. Não prega É pra não escandalizar. É outra coisa que tem que tomar cuidado, porque quando as pessoas começam a enxergar que você é cristão e que você tem algumas atitudes diferentes, a responsabilidade aumenta. Aumenta porque sobe, né? Sobe, porque qualquer coisa que você faz, fala, oxi, Não era crente? você não é Você crente? não é evangélico? Então, assim, às vezes alguma roda de conversa ou piada, você tem que se resguardar. Você tem que vigiar. E às vezes escapa uma coisa ou outra e fala, nossa, cara, não Vacilei. foi escandaloso, mas fala, nossa, isso aqui pode gerar um pressuposto para algo maior. Nossa, e hoje é muito fácil você usar palavras de duplo sentido, né? Exato. A gente começar a chegar lá falando, não, você não é crente, você não é cristão, tal. Pode falar, mano. Desculpa. O Gabriel chegou. Pode pedir pra ele subir. É, Tem portaria lá. Tem portaria, né? Tá. Sobe. E realmente, tanto que às vezes eu tô em um momento assim com o pessoal conversando, e daí surge alguma coisa ou alguma conversa, o pessoal fala, viu, não, você não pode, você é abençoado, você é crente. Isso é Bíblia. Mas você sabe, eu tive uma experiência no meu trampo, e antes tem uma colega de trabalho minha, que eu gosto muito dela, velho. Assim, sabe aquela pessoa que ela chega e assim, e parece que eu senti que os outros colegas de trabalho fizeram o ambiente não ficar muito legal pra ela. Não sei se tinha algum preconceito, não sei. Não sei o que acontecia, mas eu falei, eu vou amar ela igual Jesus amou, velho. E eu, sabe, orava por ela falava que eu vou orar por você e tal. E deixei bem claro, porque a galera sabe que eu sou pastor, então, tipo, não tem muito o que eu fazer. Não tem que fazer não tem muito o que esconder. E foi indo assim. E, mano, teve um dia que ela soltou uma mentirinha sem querer. E ela tava nessa pegada assim de umas mentirinhas sem querer, já há um tempinho já. E aquele dia eu tava meio estressado. Mas eu tava orando por ela o dia todo. Então eu passei orando, eu tava no meu horário do almoço, eu entro no quartinho lá, e o Espírito Santo me levava a orar por ela. E eu comecei a orar pela vida dela e tal. E aí à tarde ela deu uma dessa também, sabe? Tipo, fulano tá ali. Aí vai ver, não tá. É brincadeira. Aí eu falei assim, mano, olha o que eu falei. Eu falei assim, olha, fulana, você sabia que você é filha de Satanás? O diabo é seu pai. A Bíblia diz que o diabo é seu pai, porque o diabo é o pai da mentira. Cara, ela se desesperou. É só uma brincadeira, tal. Eu falei assim, tudo bem. E assim, por isso que eu falo, mano, a Bíblia você tem que ler ela toda e sempre. Acabou de ler, volta lá em Gênesis e lê de novo. Eu falei, em Provérbios, acho que 28, tem um texto que fala assim, ó, assim como você tacar a faca no olho de alguém, é a pessoa que mente e fala, fiz isso só por brincadeira. Falei, pega esse texto aqui, lê esse texto aqui. Provérbios? Provérbios 28 alguma coisa. Se alguém tiver Google, coloca assim... É em Provérbios. Provérbios, fiz isso só por brincadeira. E ela leu. Ela falou assim, nossa, tá na Bíblia mesmo. Falei, eu falo porque eu amo você. Jesus veio para trazer verdade. Até numa brincadeira pode revelar o que tem dentro do seu coração. E Jesus quer libertar o homem de todas as amarras que ele tem. Todas, a mentira, o que for. Porque assim, uma mentirinha pequenininha, ela pode esconder mentiras grandes. E aí a pessoa concordou comigo na hora, eu orei por ela. Mas assim, a mensagem foi pregada, tá ligado? E às vezes a gente tem medo de ofender as pessoas, mas nós não podemos ter medo de ofender ninguém. O evangelho é uma mensagem de 2000 anos, velho. Mais, né? 4 mil anos. Tenho medo de ser cancelado, viu? Você já tá cancelado. Mano, já. Tipo, nós não vamos ser legais, mas essa autenticidade universal. Eu tenho um pregador que ele é radicalzíssimo, né? Em algumas coisas eu acho que ele é radical até demais. Mas tem um pregador que falou assim, que se o evangelho fosse pregado do jeito que ele é, sem medo, tipo, todo cristão pregasse o evangelho mesmo, nós teríamos um avivamento no Brasil, assim, papo de tipo 2 anos, o Brasil tava varrido, assim, ó, pela mensagem pura do evangelho. Eu tava na Amazônia um tempo atrás, pregando o evangelho pros índios lá, mas eu não tenho medo nenhum de falar disso. Eu não fui para uma viagem missionária, eu fui para um turismo evangelístico. Evangelizava, falava de Jesus, falava do amor de Deus, e fazia caridade, obra social,
Mas não era, aquilo lá não é missões. A missão da Bíblia é plantar igreja, ir para outro lugar, uma outra cultura, plantar a igreja lá. E tinha uma igreja adventista, inclusive adventista, dentro de uma tribo lá na Amazônia. E assim, a igreja fica dentro da tribo e tem rituais dentro da tribo que a gente vê claramente que é influenciado por demônios. Sim. Existe um certo nível de imoralidade na cultura da tribo, mas é a cultura. Ninguém vai pregar contra isso para os índios? Para aquelas pessoas lerem? Mas então não pode. Não pode. Quem falou que não pode? A lei. Então, quando a lei da terra ela desrespeita uma lei do céu, do Senhor, nós desobedecemos as leis dos homens. Então eu falei, como assim? Tem uma igreja aqui dentro que não pregou o evangelho, que sabe da situação e não pregou. Por quê? Porque não pode, melhor não, né? Vamos deixar a igreja aqui e tal. Tá errado, mano. Tá, isso Então, é o assim, princípio da perseguição, né? Mano, a assim, omissão. nós temos que ser destemidos, velho. Deixa eu falar mesmo. E você tá lá, você tem feito, sim, mas vai chegar um momento. Eu creio, velho, que o avivamento vai começar quando tiver os caras assim, sem medo de errar, tá ligado? Chegar num lugar e falar assim, ó, você tá caído longe de Deus, você precisa de Jesus, Jesus te oferece perdão, o Pai te oferece perdão em Jesus, e Ele vai vir para reinar sobre toda a criação. Se você não se arrepender, você tá na roça com esse rei que vai vir. Eu não concordo com o que você está falando e tal. Você não concorda? Então tudo bem. Então, para mostrar que eu estou falando é verdade, vai ficar escuro o dia e não vai nascer o sol amanhã. E vai acontecer. O céu e a terra vai estar assim, nessa conexão. Nós temos que ter isso aí. Por que Deus não, parece que não faz mais coisas? Porque os caras não chamam truco mais. De começar a chamar truco, Deus manda as cartas. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou Tô sim. Eu tive uma experiência esses dias. Foi com... Eu fiz um curso da Dunamis, um Dunamis Sprint, e tem um momento de aula e tem um momento que a gente tinha um processamento. Então a gente tinha um grupo e a gente conversava com pessoas do Brasil todo. E um pastor de uma igreja, nem lembro a cidade agora, ele virou para mim e falou, isso online, né? Ele falou para mim na transmissão. Eu falei para eles que eu pedi oração pela universidade, né? Pelo que Deus quer fazer na universidade. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu oro para que Deus coloque você diante de situações aonde, na hora de você falar do evangelho, as pessoas vierem confrontar você, Deus vai liberar palavras de conhecimento sobre a vida dessa pessoa, para que essa pessoa não tenha dúvida de que é Deus. Sabe? Eu entendi exatamente isso que você falou. Chamar no truco. E às vezes a gente também, é claro, como que você vai saber o que Deus está falando no céu se você não tem relacionamento com Exato. Ele? Porque assim, ó, não estou falando confissão positiva, em nome de Jesus, tá, eu profetizo que você vai melhorar. Isso não existe. Estou falando de realmente, eu ouvi Deus falando. E Ele me deu essa autoridade e eu vou fazer. Manja, eu não sei, mano, se vocês estão conseguindo entender. Porque Paulo cegava os outros, mano. Não só curava. A partir de agora você tá cego. Pior então, é tipo Pedro. assim, ó. Pior é Pedro. Pior é Pedro. Xingava. Esse vai morrer igual o seu marido que morreu. Vai morrer igual o seu marido que morreu. O filho do diabo é pior do que filho daquela outra coisa. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano. Ele xingou o cara, velho. Tem hora que Deus manda você xingar. Tem hora que não, né? Mas... Opa, ó o corte. Olha o corte. Tem hora que Deus manda Corte você xingar. polêmico. O que é pior? Palavrão ou filho do diabo? Filho do diabo é bem pior. É. Porque ainda aquela Mas- outra coisa pode se converter, né? Mas tem hora que... E Deus foi manda Deus que você mandou o xingar. cara xingar. Ou foi o diabo? O Pedro passou dos limites, xingou o cara de filho do diabo. Ai, não tem amor pelo próximo. Ele foi, arrebentou, mano. Ele teve amor pelo outro lá que tava sendo enganado. Eles pegam pesado contra os falsos profetas, né? Eles pegam... E assim, eu acho que nós passamos muito pano. Fiquei desanimado agora. Depois de desabafo desse corte polêmico. Vou voltar, vai. Fui confrontado no meio da conversa, fui confrontado. Nossa, fiquei bolado agora. Beleza. E você é músico também, né, Gabriel? Sou Vamos mudar de músico. assunto um pouco. Vamos para um assunto mais leve. Vamos lá. Você é música, o cara já solta. O agir de Deus é lindo. Fala aí um pouco Sou. como você introduziu na música e o que significa. Eu já nasci no meio da música já. Ah, é? Também.
A música na minha vida foi inserida da mesma forma que o evangelho. Sua família toca? Sim, meu pai ele é músico. Aliás, beijo pai, abraço. Beijo seu. E Podia colocar a foto do pai dele aqui, um guitarrista famoso na cidade. Ah, é? O Will Oliveira. Will Oliveira. Cabeludo, sim. Não, não é demagogia minha, tá? É o melhor guitarrista de Piracicaba. Concordo, ele foi meu professor. Foi, né? Eu conheci o Vitão lá, na aula. Ele era um pivete. ele. E eu era um pivetinho também. Pivete um pouquinho maior. O Vitor foi quem me ensinou a mexer no Facebook. Nossa. Ó. E olha que ele é bom. Grandes ensinamentos. Nossa, o Vitão me ensinou muita coisa. O que ensinou? Mexendo no Facebook. Achando que é a Bíblia. Cara, Nessa época o Vitor, ele não... Não era crente. Pare. Tô brincando. Eu era um nominal. Tô brincando. Mas meu pai ele é músico e desde pequeno eu sempre vi meu pai com influência musical. Minha mãe ela é ministra de louvor. Os meus tios cantam na igreja, meus avós também, assembleia, meus avós são da assembleia. Então a influência da música é sempre muito forte nesse lado da família. E por parte do meu pai é muito mais, a família do meu pai é mais o meu pai mesmo e alguns primos meus que tiveram até carreira secular. Mas hoje eles são cristãos e estão na igreja. Não sei se você conhece, você é da Madureira, não é? Eu era. Você era? O Ângelo Rosa. Sim. Meu primo. Ah, seu primo? É meu primo. Ele é primo do meu pai. Que ele era sertanejo. Isso, meu pai tocou com ele uma época. Nossa, vai ter as músicas do Ângelo Arnaldo. Tem uma música famosa do Ângelo antes dele Se converter. ir pro gospel, né? Do Ângelo e Thiago? Eu não vou cantar aqui. Eles fizeram Não é legal. Fizeram bastante sucesso aqui na cidade, mas... Fizeram sucesso, não fizeram? Fizeram. Teve até uma música deles que virou hit na época. Sim. Só que só não foi pra frente mesmo porque eu acredito que era... Acredito não. Propósito de Deus. Propósito de Deus. E hoje eles são uma bênção também pra nossa família. O Ângelo tá firme na igreja. O Thiago tá nos Estados Unidos, sei lá. Uma bênção de Deus também. E eles mandam uns vidinhos pra gente ministrando e louvando lá. Da hora, mano. Então, a gente sempre tive essa influência musical na família, mas muito mais perto do meu pai. Você toca guitarra, violão? Eu toco violão, mas eu mais canto do que toco. Então, eu cresci na igreja e no cenário de música. Então, assim, se o culto começava às 7 horas da noite, eu sempre chegava às 6 ou 5h30 porque tinha o ensaio. Ou se tinha escola bíblica e acabava 10 horas da manhã. Meu forte é não tocar. Brincadeira, meu forte é guitarra. Guitarra? Você gosta mais de guitarra? Eu também toco violão. Vocês oram com violão? Eu faço isso. Vocês oram com violão? Eu oro com instrumento. Nossa, é bom, né? Nossa, muito bom. o meu cada musiquinha. O meu devocional é esse. Eu fico adorando mesmo. Assim, eu aprendi um negócio, quando eu fiquei umas semanas lá aprendendo galera do Convergência. Vocês oram com violão, né? Põe o violão de pé. Tá ligado? Faz sinal do cruz, tá ligado? No violão. Relaxa. Já pega o violão pra você tocar uma música, vai. Mas assim, chama lédico, né? Ler, escrever, declarar. Você que fala, né? Que Cantar, música é... Cantar e orar. Música é... Música é pregação no evangelho, né, mano? Não, você fala que é música muito... Não é teológica que você fala. Eu falei que todo músico tem que ser um teólogo. Conhecer a Deus, porque a música é didática. Didática, uma coisa assim. Não, você lembra músicas até... Versículo você esquece. Que pregação você lembra? A pregação que o seu pastor pregou? Eu que preguei domingo. E você não lembra o que você pregou? Eu lembro, eu tenho anotado. Eu preguei sobre... Mas música a gente lembra decorado. É. Ó, uma música que eu cantava assim, sabe? Leão de Judá. Os povos verão e virão assim, eu aprender sua lei. Eu cantava isso aí com uma alegria e tal, mas não sabia o que significava. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, hoje eu canto com muito mais ênfase, porque eu falo, vai ser no milênio que isso vai acontecer. Cara, eu quando me converti... Bíblia, né? Porque tá cantando um texto sagrado. Velho. Quando eu me converti, tava muito forte diante do trono, né? E quantas vezes eu me deparei com a Bíblia, eu falei, não foi Ana Paula que escreveu isso? Tá na Bíblia. Mano, igual eu tava fiz uma história assim, fazendo devocional meu. Ademar também, né? Usa Ademar, muito, nossa, né? demais. de Campos E aí eu escrevi de um jeito diferente, mas era o mesmo texto. De Mateus, sabe? Que as riquezas, as coisas dessa vida sufocam a palavra e tal, que é os espinhos, né? Da palavra do semeador. Aí, um cara pegou, acho que ele deu zoom na foto que eu tirei no vídeo,
e escreveu no Instagram dele, falou, Pastor Vitão. Eu falei, mano, não fui eu, foi a Bíblia. Assim, não falei pra ele, falei, nossa, tá na Bíblia, Mateus. O Brunão Morada, eu tava ouvindo um podcast essa semana e ele falou que o relacionamento dele com Deus e a Bíblia foi nos 13 anos, assim, quando ele começou a ler a Bíblia e falou assim, nossa, essa música aqui tá na Bíblia. É assim mesmo. E realmente, eu até falei da outra vez que a gente gravou, que a gente conversou, que o Michael Duque Estrada ele fala que todo louvor é uma oração. E é real. Todo louvor é uma oração. E eu entendi isso veio nitidamente para mim e eu aceitei perfeitamente. Por quê? Porque eu sempre gostei de fazer meu devocional com o violão na mão. É a Bíblia, o caderninho e o violão na mão. Por quê? Porque é nesse momento que eu consigo me esvaziar, eu consigo me expressar melhor, tocando o violão ali e orando a Deus, e orando e cantando, orando louvor ali, cantando mesmo. E para mim faz total diferença. Eu consigo entrar num lugar que eu acho que é o lugar onde Deus quer que eu esteja, muito mais fácil. Porque fica mais fácil de eu expressar isso depois, quando eu vou ministrar. A música facilita a oração, né, mano? Facilita, mas na verdade é mais uma busca. Que a música também ela dá uma quebrantada emocional nas pessoas, assim, ela dá uma amaciada, assim, né? Pode ficar, já vai tocar já. Viu, Gabriel, vocês já tiveram experiência vocês que toquem hora juntos, assim, devocional? Deus fala pra vocês, guarda o violão. Já. Eu já tive um pouco assim, tipo, ó, você não depende disso. Deus fala, desliga o fundo musical. Tá ligado? Deeper Heaven Music. Desliga, não precisa disso agora. Como você digita? Fala comigo. Heaven. Deeper Heaven Music. É o nome do... É Deeper, né? Deeper Heaven tá. Music. É uma benção, viu? Você que... É top demais pra orar, assim, é muito gostoso. É muito bom. Vocês acreditam que a música tem algum poder espiritual? Acho que tem um poder, né? Não sei se é Quando, espiritual. biblicamente falando, assim, quando Davi tocava harpa, ele não cantava. Não. Eu acredito que sim. Porque Esquisito, a né, mano? música... Mas o demônio não saía, né? O demônio só acalmava. Mas era um anjo, um espírito mal enviado do Senhor, né? Eu fico Mas os dúvida demônios nisso. que entra, é Deus que manda também. É Deus que permite. Permite, né? Não tem nenhum diabo que Mas faça alguma coisa independente de Deus. sem declarar nada, o bicho saía. O bichão saía. Não aí. saía. Como não? Só acalmava. Ele continuava ali? Como Saul acabou a vida de Saul? Ah, sim. Se saísse, teria mudado. Só se sair, voltava a ser pior, sem ele saber. Nossa, aí complicou, né? Entramos numa... Mas mesmo assim, Gabriel, teólogo, chegou aí, daqui a pouco ele vai entrar nesses assuntos. ele acalmava e continuava ali, então. Ele não saía. A música não expulsa, a música calma. A Bíblia não fala que saía. Isso é polêmico Não, demais, só, né? no Antigo Testamento não tem ninguém expulsando demônio. Só tem o Davi. Nesse caso aí, mas nem é expulsar demônio. Na passagem fala que ele Acalmava. acalmava? Não falava. O que fala, Gabriel? Tem Já aí? entrei em dúvida, já entrei em O que treta aqui. fala o texto? Você lembra? Tem aí pra ver? É que depende muito. Pode ser que a ideia ali do texto pode ser de fato um espírito imundo, ao qual Deus permitiu que agisse na mente de Saul para que levantasse Davi, ou ele tinha um problema psicológico, Problema psicológico? que aí a música auxiliar. Mas, Terapêutica. mas assim, de qualquer forma, o texto tá falando que é um espírito maligno, da mas parte do ele age Senhor. de uma forma mexendo com o psicológico de Saul. entendeu? Isso acontece muito. Sim, mas não dessa forma. Porque as doenças emocionais estão envolvidas nesse negócio. Muito envolvidas. Já gostei. Mas por que chamava Davi especificamente e só saía com Davi? Só deu uma pitadinha do que o filho de Davi ia fazer depois. Ah, tá bom. Eu saí bem nessa. Eu saí bem nessa. O novo criador de doutrinas, Vitão. Não, Compre beleza. o meu comentário histórico-cultural da Bíblia. Não, mas respondendo o André, eu acredito sim, porque quando a pessoa ela vai fazer a canção, quando ela vai produzir algo, ela não faz do nada, ela tem uma intenção. Da mesma forma que pessoas descrevem canções, aquilo que ela tem no coração dela, aquilo que ela quer passar. Tanto Tanto outra de- coisa.
Pode tanto falar. de forma secular como até mesmo dentro do meio gospel. Mas eu acho que, por exemplo, esse fundo musical, o cara quando ele produziu, Não, o cara é bem... ele estava pensando assim, olha, eu vou produzir algo em que levem as pessoas a um ambiente. Então ele tinha uma intenção. E eu acredito que Deus age através dessa intenção. Não é Leva simplesmente mesmo. jogar. Ele é mesmo. O cara não fez pra ganhar views. É fundo musical, mano. Você vê isso em histórias de produtores e pessoas que do meio gospel mesmo, que escreveram canções despretensiosamente porque compuseram elas no quartinho. E o negócio estralou. Exatamente. Ou o próprio Ananiel Eduardo. Ele falando que quando ele escreveu aquela música Tu és a minha Maranata. luz, Maranata, ele escreveu no momento dele lá, e quando ele chegou na igreja, ouviram e falaram assim, não, a gente precisa gravar isso aqui. Não tem por que gravar. Tem por que gravar. Mas ele tinha uma intenção. Ele tinha uma intenção ali. A intenção dele não era escrever um hit. A intenção dele não era escrever algo qualquer. Era realmente despejar o que ele estava querendo falar ali para Deus. E Deus usa aquilo para levar até as pessoas. Que da hora. Até o Ale também, né, mano? O Ale Vilas Boas, os caras falam que na Mackenzie ele começou a tocar as músicas que era dele. Maraná, aquela... Meu orgulho me tirou... Yeshua e tal. E aí ele ia nas igrejas pregar, mano... Que nem era convidado, já estavam cantando a música dele. Aí os caras falaram, viu, grava as músicas, velho. E aí ele gravou e hoje o Ale é reconhecido aí. Mas tipo, no quarto, disse que passava horas no quarto orando, compondo e tal. E assim, eu acho que nós temos que não ter medo de cantar nossas músicas, mano. Que Deus dá pra gente, velho. Porque se Deus deu pra gente, né, mano? E esse negócio que você falou do secreto, né? Como um ministro de louvor, eu gosto disso porque... A minha pastora, ela tive uma conversa legal com ela recentemente e ela falou, o ministro de louvor, a pessoa que está servindo no culto de domingo, ela não tem que chegar no culto de domingo para se encher. Ela tem que se encher durante a semana porque ela está servindo, é o momento de se esvaziar. Então, como que eu vou levar como ministro de louvor? Como que eu vou conseguir levar a igreja e cantar junto com a igreja um louvor a Deus, conduzir a um lugar, a um ambiente que eu nunca estive. Não faz sentido. Você não sabe o caminho, né? É até por isso que no momento de devocional eu uso o violão e faço cantando. Você crê que seu ministério é esse? Não, ministério não, mas Deus quer te usar através da música também. Sim. Principalmente. Assim, isso assim, ó, você falou do ministro do louvor, que é mais ainda, porque é um líder, uma referência, mas todo cristão reflete aquilo que ele é em casa. Você pode ter certeza que o Mike Duque Estrada fala isso, que a nossa vida individual com Deus reflete no coletivo da igreja. Se você tem uma vida com o Senhor, pode ter certeza que daqui um tempinho, um pouco ou bastante, não sei, vai começar a influenciar a igreja toda, cara. A igreja vai ser influenciada por aquilo que você está vivendo no seu secreto. Então, quando você fica um dia inteiro sem orar, sem buscar Deus, você é relaxado nessa parte, mano. Pode ter certeza, a sua igreja está sofrendo por você. A parte musical que a gente estava falando, não sei se vocês chegaram a ver o Aposan falando sobre células rítmicas. Não. Chegaram a ver? Não. Ele fala isso hoje? Ele falou lá no Morada, como que chama? Do Hub. No Hub. Chega em casa eu vou ouvir já. Ele fala que tem uma célula rítmica que é do funk, que essa célula, tipo assim, toca por horas, 8, 7 horas nos terreiros. Mas será que tem a ver, Fê? Ele fala que sim. Não, tipo assim, eu não tô discordando dele. Não, eu tô colocando na mesa porque eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, né? você pode até né, depois entrar nesse médio, mas tipo... eu vi um cara que colocou um negócio pra ouvir o universo, os sons que o universo fazem, mano. Você já viu isso daí? Tem som de Cara, funk lá? Não sei se é funk. É tipo assim, ó, por que o diabo fala, essa batida aqui é tu, tá, é minha, é meu agora, hein? Não mexa. E Deus não pode mais, tipo, tudo de Deus, mano. Isso assim, ó, é um negócio que eu falo. Pra mim não existe música secular e música gospel. Pra mim existe música boa e música ruim. Eu aprendi isso faz um pouco tempo. Eu concordo com você. Mano, tem música gospel que não é cristã. Não. Não tá refletindo Jesus. E Não é tem alguns cristocêntrico, exemplos de música secular, não todos,
Bem poucos. Que são, por exemplo, música sertaneja raiz. Não tô falando sertaneja de agora, que é só besteira. Raiz. Lourenço e Lorival. Já ouviram? Não. Já ouvi. Tem franguinho com angu e um precioso tutu, com leitão a pururuca. O cara tá falando da vida na roça. Isso é bonito, isso aí reflete a criação do Senhor, velho. Mais um corte. Mais um corte? Não, tudo bem, mas Os tô falando cortes assim, estão em cima do Vitor eu hoje. tô falando sério, velho, porque, tipo, o que isso é pecado? Uhum. Agora, tem música gospel que fala de vingança, que coloca o homem no centro, o cara vai vencer, o cara vai conquistar. Horrível, mano. Horrível. Tem uma música do Samuel Mariano, inclusive, eu escutava ela, chorava porque eu me via na história, né? A música falava... Se emocionava, eu sei. Me emocionava, sabe qual que é, né? Depois no fundo fui ver que eu só me emocionava e gostava daquilo porque eu era um egoísta. Eu era um egoísta. Então, tipo, eu tava sendo um egocêntrico, eu tava sendo um maldoso, eu tava sendo mal, e aquela música tava alimentando meu vitimismo, meu coitadismo. Tipo, tal. Não, mas a igreja não é pra isso, pra você se sentir bem, pra alguém falar pra você, olha que bonito o trabalho que você fez, hein? Igreja é pra gente se exortar uns aos outros e parecer com Jesus no final das contas. Se eu tava frustrado que alguém não tava me reconhecendo, é porque meu olho não tava em Jesus, tava nas pessoas. Uhum. Então, assim, até música gospel pode ser ruim, velho. Sim, com certeza. A gente fez uma limpa lá na música da igreja, velho. Isso é uma limpa grandona. Uma limpa. Fala uma aí. Não vou falar, não. O Vitor tá revoltado hoje, né? Ele tá Vitor Revolts. Mas, cara, isso é real, porque lá no Novamente, até tô com a peita aqui no Novamente. Aliás, pessoal, novamente, abraço aí, Paulinho, meu líder, Fabi. O pessoal a jovem vem me perguntar, pode música secular? Pode ouvir música do mundo, né, como eles falam? Gente, toda música é do mundo, né? Não nasceu em mar. Mas não, eu falo, tem música boa e tem música ruim. O que essa música vai agregar em você? Tem música cristã que eu não acho legal você ouvir, porque só porque ela tá no meio gospel, eu acho que ela vai mais enaltecer você e não é isso que Deus quer de você. Entendeu? E tem música do mundo que tem música meio secular, que se você ouvir ela, isso vai agregar o que em você? Não sou eu. As pessoas vão muito em busca de, é certo ou errado. Cara, é uma autoanálise a todo momento. O que a música te leva a pensar? Quais são as sensações que isso te gera dentro de você? É sobre isso, entendeu? Qual que é a sensação que aquele louvor gera dentro de você? Tem louvor, gente, que te coloca para baixo, sabe? Até que ponto é bom você ouvir um louvor para você ficar deprimido? É a mesma coisa que você ouvir como que é? Não, assim, A fase emo, né? E tem tempos, assim, que é tempo de ser solene, tempo de ser chorado. Com certeza. E tem tempo de alegria. Teve um dia que eu falei pros caras, viu, galera? Deus é feliz também, tá? Deus é alegre. Não precisa só ficar nessa... Tem diferença da música que te coloca para baixo e te velho. mantém lá, e a música que te mostra quem você realmente é, que te quebranta, e você fala, não, eu preciso de Deus, sabe? Então, eu acho que é essa a questão. Tem música boa e tem música ruim. E existem formas de você expressar isso na hora que você vai reproduzir. Você não pode simplesmente reproduzir. Você tem que tornar aquilo uma verdade. Se aquilo faz sentido para você e é o que Deus está falando com você durante sua semana, aí sim você leva ela para o culto e ministra. E também eu não fico preso em falar, não, tem que fazer igualzinho. Cara, não, o Espírito Santo de Deus ele age de diversas formas. O Espírito Santo de Deus age de diversas formas, então por que a gente vai padronizar isso? Sim, mano. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus guiar. É claro que a gente vai se organizar, a gente tem que se organizar para fluir. A gente tem que estar alinhado ali, senão a gente vai fazer dessa forma. Mas a gente tem que estar aberto ao que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer através do louvor. Porque a forma como eu vou reproduzir aquilo, a forma como eu vou chegar para cantar, para tocar, para ministrar, diz muito a respeito do que eu estou vivendo. Diz muito a respeito de como Deus quer agir para abençoar a vida de um irmão. E é outro ponto que eu sempre falo para a galera que está tocando comigo, meus músicos, meus amigos estão... É porque às vezes eu saio para tocar e eu tenho a galera que toca comigo. E eu sempre falo para eles... Bolso, então, seus músicos.
Não. Zoeira. Perdão, pessoal. Você me desculpa, nós não entendemos. Não, nós mula mesmo, nós pesa. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem que estar sincronizado ali, porque a gente não vai conseguir ensaiar tudo, sabe? Se a gente for conseguir ensaiar e chegar com o negócio pronto, onde O Vitão entra falou Deus aí? isso uma vez, né, Vitão? Colocar Deus numa caixinha, né? Mano, negara coloca. Coloca bem. Eu peso no batera, eu falo, Acho mano, que coloca, né? eu peso no batera, eu falo, velho, você tem que estar alinhado aqui, vamos comigo, porque você edita. Se a música vai pra cima ou vai pra baixo, eu preciso que você esteja sensível. O que o Espírito Santo tu quer? Entendeu? A música cai, a música vai pra cima. Se você falar assim, não, vamos pra cima. Quem sou eu pra barrar o que o Espírito Santo tá falando pra você? Tá conduzindo no seu coração. Entende? Aliás, até um beijo, um abraço pro Eliel aí, ó. Mano, esse episódio tem que ter um parte 2. Nós quer que você toque. Deixa. Você tá com o violão aí faz 300 anos. E depois a gente vai pedir pra você dar uma dica, dar um conselho pessoal. Na sua vida com o Senhor, como universitário, um cara que tá missionário dentro da universidade que você é. Amém. Né? Então, assim, tem como você tocar... Você pode tocar essa também. Tem como você tocar a sua? A minha? Você fez com seu pai? Tá. Acho que é a primeira vez que eu vou tocar ela em público. Por favor, eu gostei. Ela não tá totalmente... Não tá produzida nada, mas vamos lá. Muitos buscam a verdade, onde só a ilusão, procurando uma resposta para acalmar teu coração. E vendo essa realidade, comecei a entender que não importa a minha idade, eu quero mais te conhecer. Senhor, em teus caminhos quero andar, com a tua palavra e me cumprir. Eu sei que sobre todos tu és rei. Me ensina a te obedecer, a tua verdade quero me envolver. Fiel Senhor, faz de mim o verdadeiro adorador. Muito massa, mano. Cara, faz 10 anos que eu compus essa música. Mas eu gostei demais da música. Muito boa. Eu gostei demais, velho. Muito bom mesmo. Toque, grava ela, sei lá. Eu preciso põe no gravar YouTube. Eu faço o clipe. Ele faz o clipe. Ele cobra barato. Gostou dessa? Eu quero uma comissão, tá? Não, eu quero começar a cobrar caro. Ele cobra caro. Não, a gente paga Toca o que você preço. queria tocar, que você preparou. Então puxa outra aí. Cara, eu acho que é essa canção que eu mais tenho tocado ultimamente, porque ela é pura e simples e fala daquilo que Deus realmente é. E eu até passo pra galera que começa a tocar na igreja e fala, não, vamos nessa canção. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém. Santo é santo, santo é santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo é santo, santo é santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém? Mano, top. Senti muita presença de Deus nas duas músicas, mano. E, velho, grava música sua. Eu preciso de gravar. verdade. E, ó, já vamos, né, vamos deixar já combinado. Você já tem porta aberta aqui para outro dia a gente conversar mais Amém. do que Deus vai despejando na sua vida. Falarmos ali do que você faz lá, do trabalho que você faz ajudando a liderança dos jovens, né? Assim, da hora, cara. Da hora aquele dia que nós fomos ministrar junto na escola, assim. Foi maravilhoso. É muito bom, assim. E teve resultado, hein? Teve, né? Galera chegando lá da escola, chegando Legal, na igreja. mano. Mano, essa é a ideia. E agora vocês têm que ir lá, pô. Tem que voltar lá. É, assim, é da hora ter amigos no reino, né? O reino é um reino de amigos, né? Então você é um amigaço, assim. Dá um conselho pra galera aí. Amém. Lá. Lá. O que você daria pra essa galera que tá ouvindo aí? Um conselho, o que você deixa só? Bom, eu gostaria de falar que você precisa entender a sua identidade. Esse século está carente disso. Você que é cristão e está na escola, está na universidade, busque entender quem você é em Cristo e você vai entender o que você precisa fazer aqui nessa terra. Existe um lugar que é muito mais profundo do que estar na casa do Pai. Não adianta estar na casa do Pai e você está na sala e o Pai está no quarto. Existe um lugar mais profundo que é na presença do Pai. E quando você entender isso, e quando você chegar nesse lugar, você vai entender o propósito de tudo isso, você vai entender o propósito de estar aqui e quem você realmente é. E você precisa ser amigo do Pai, para que as pessoas vejam Ele em você e elas desejem e anseiem ter amizade e ser amigo do Pai também. É para isso que nós somos chamados. Amém. Top. Galera, segue os bro, Segue os bro. compartilha com todos Galera, os se amigos aí. vocês tiverem também sugestão de entrevistados, põe no comentário, né? Põe nos comentários, Põe nos ó, comentários. traz o fulano, traz o ciclano, o que vocês querem? Vocês querem? Fizeram uma pergunta. Fizeram uma pergunta pro Gabriel? Manda. Manda aí, mano. É geral, né? Perguntaram aqui se o Palmeiras tem mundial. Ah, Fala pra pessoa assim, ó. Fala pra pessoa assim, Palmeiras ó. tem mundial? Fala pra pessoa assim, ó. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial de Blá, blá, 1951. blá, blá, blá. Maior blá, blá, campeão blá, blá, brasileiro. Blá, 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 Um dos blá. maiores campeões da Blá, Copa do blá, Brasil. blá, 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 O blá, maior blá, blá. brasileiro da história da Blá, blá, Libertadores. blá, blá, blá. Pisa fofo pra falar comigo, né? Tá, tudo bem. Aí é questão Segue os polêmica. bro, gente. Tchau. Valeu, gente. Abraço. Fiquem com Deus. Palmeiras tem mundial. Não tem. Não tem.